Boa tarde, senhoras e senhores inscritos no meu canal. Hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto. Eu queria compartilhar uma matéria que saiu agora há pouco na The New York Times, tá? Esse é o título da matéria. Como a Uber se perdeu. Como a Uber se perdeu. Tá? Essa matéria é assinada por Mike Zack, tá? E saiu agora há pouco aqui no The New York Times. Eu queria compartilhar aqui no meu canal. A Uber se perdeu porque é uma empresa vadia, né? As prostitutas se perdem, é por isso, em determinado momento da vida, se perdem pelo meio do caminho. Essa matéria trata da megalomania e da obsessão de Travis Kalanick, o fundador da Uber, em desenvolver e crescer o seu projeto louco de dominação a mundo afora. A outrora arrogante empresa está a perder mais dinheiro e a crescer mais lentamente do que nunca o que aconteceu. Então esse Mike Zack aqui, ele publicou um livro que vai ser lançado em 3 de setembro. E ele começa aqui a matéria, tá? Um pouco extensa, mas vou resumir aqui. Falando que lá em 2014 a Uber tinha colocado uma tarifa de $1, $1,25, que estava simplesmente lesando, roubando os clientes, e dizia que essa tarifa era para subsidiar as questões de segurança na plataforma, na questão de verificação dos antecedentes, né, dos motoristas, a verificação regulares de veículos, educação sobre segurança de motorista, desenvolvimento de recursos de segurança no aplicativo. Tá? Aí o escritor aqui, o repórter, entrevistou um ex-funcionário da Uber e ele disse que era simplesmente obsceno, porque eles arrecadaram $30 milhões, tá? Eles pagaram $30 milhões depois numa ação judicial, sendo que eles arrecadaram 500 milhões. Então eles arrecadaram 500 milhões, fizeram um acordo depois na justiça, pagaram 30 milhões, né? E ficaram com o produto do roubo aí da ordem de 470 milhões de dólares. Para Uber, isso aqui para mim, isso aqui para mim não é nenhuma novidade. Esse nível de ousadia é difícil de imaginar a partir do castigado Uber de 2019. Então agora ele já começa a falar aqui que a empresa hoje é, em muitos aspectos, apenas uma sombra do que era o gigante lá atrás. O culto do fundador. Então ele aqui começa a falar do culto de Travis Kalanick, né? Que tinha uma obsessão e ele queria montar uma equipe que tivesse alinhada com o pensamento dele de atropelar todo mundo que viesse pela frente. Isso parece messiânico e é porque é a cultura fundadora, né? Adoração ao chefe, ao criador Travis Kalanick. Aí ele percebe lá a problemada que circunda o táxi, né? E aqui diz o seguinte, o autor diz o seguinte: ao ver as coisas, perceber essa visão exigiria jogar um jogo que já estava sujo. Os padrões para o fair play no setor de transportes haviam sido superados anos atrás pelo que ele via como uma massa de políticos corruptos, falando dos Estados Unidos, hein? Todos no bolso do Big Tax, um cartel que ele denominava como cartel, como ele frequentemente chamava o seu gigante amarelo e preto, o adversário, o táxi. Eles estavam empenhados em bloquear qualquer concorrente, eles, a equipe, né, Travis Kalanick e a equipe que ele montou, empenhados em bloquear qualquer concorrente para o mercado multibilionário. Isso significava que Kalanick tinha que recrutar seguidores dedicados que estivessem dispostos a fazer o que fosse preciso para vencer. Aí depois aqui a matéria cita um caso lá da Indonésia, tá? E que lá havia uma inspeção veicular. Então, para facilitar lá a vida dos motoristas, eles passaram, então, os gerentes locais lá na Indonésia decidiram pagar para a polícia com subornos de cerca de 500 mil rúpias, cerca de $30, tá?
Resultado, outro processo, tá? Eu já citei isso aqui em vídeo anterior, violação da lei de práticas de corrupção no exterior. Isso permitiu que a Uber crescesse a uma velocidade inimaginável, com esse golpe aqui que eles aplicaram lá na Indonésia, mas com o risco de tirar o fôlego. O Departamento de Justiça está investigando o assunto, bem como outras atividades irregulares na Malásia, na China e na Índia, de acordo com registros financeiros. Está uma empresa bandida fora da lei. Aqui, para finalizar o vídeo, 16 assassinatos é o tópico da matéria, falando sobre o Brasil. Crescimento a todo custo era a ideia de Travis Kalanick. Kalanick tinha uma obsessão com a expansão global. Ele havia aproveitado Ed Baker, tirou um funcionário do Facebook, ex-executivo do Facebook, para aumentar o número de passageiros na América do Sul. No Brasil, Baker incentivou os gestores municipais de São Paulo e do Rio de Janeiro a reunir o maior número possível de motoristas. A Uber permitia, veja bem, motoristas de aplicativos, hein? A Uber permitia que os passageiros se inscrevessem na plataforma sem exigir que fornecessem identidade, além de um simples e-mail facilmente falsificável ou um número de telefone apenas. A maioria dos brasileiros usava dinheiro, usa ainda dinheiro, com muito mais frequência do que cartões de crédito, o que significava que após um longo turno, um motorista poderia estar carregando muito dinheiro. Ladrões e cartéis de táxi atacaram. Uma pessoa pode acessar o Uber com um e-mail falso. Eles chamariam um carro e causariam o caos. Falando aqui dos adversários, Veículos foram roubados e queimados. Motoristas foram agredidos, roubados e ocasionalmente assassinados. A empresa manteve o sistema de cadastramento de baixa segurança, mesmo com o aumento da violência, porque ela não está nem aí para o parceiro, para o motorista dela, que vergonhosamente ela chama de parceiro. Em 2016, Oswaldo Luiz Modolo Filho, motorista de 52 anos do Brasil, foi assassinado por um casal adolescente que pediu uma carona usando um nome falso. Depois de esfaquear o senhor Oswaldo Luiz Filho repetidamente com um par de facas de cozinha de cabo azul, o casal partiu no carro do motorista, um SUV preto, deixando morrer no meio da rua. Kalanick e outros executivos nada fizeram. Por causa de sua fixação no crescimento, sua crença em soluções tecnológicas. Travis Kalanick estava convencido de que o software tornava os carros Uber inerentemente mais seguros do que os táxis tradicionais, ou seja, porque as viagens eram gravadas e rastreadas pelo GPS. A Uber fiscaliza, espiona o motorista o tempo todo, tá? As correções não vieram rapidamente. A equipe de produtos de Travis Kalanick acabou aprimorando a verificação de identidade e segurança no aplicativo para clientes brasileiros, após intensa pressão de líderes de produtos e marketing. Mas não antes de pelo menos 16 motoristas no Brasil terem sido assassinados. Empresa picareta, bandida, fora da lei, prostituta essa Uber. Que o capeta a carregue para longe daqui. Se você gostou das informações, deixe seu like. Se puder, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Tenha um bom final de semana.